Fala galera, Wellington aqui no canal Ruptura e eu quero falar brevemente sobre a Marcha para Exu. Mas antes, peço que você se inscreva no canal e curta esse vídeo, porque isso ajuda o crescimento do canal e estimula a criação de conteúdo. Por que é importante falar da Marcha para Exu? Porque é uma questão cultural e acho que vocês já entenderam que a política não nos salvará. Esses representantes incultos e ineptos não nos salvarão do nosso declínio civil e social. Então, a cultura é parte das ferramentas que nós temos à disposição para ajudar o Brasil a sair desse lamaçal e principalmente emancipar as pessoas, a consciência das pessoas, as consciências das pessoas, para que elas sejam melhores, elejam melhores e tenham uma evolução, né, do ponto de vista pessoal mesmo, para que não se deixem enganar por Hugo Motas e coisas do tipo, né, e tal. E somente pessoas evoluídas poderão proporcionar isso. Então, o nosso trabalho aqui é auxiliar nessa emancipação de consciência. Por que que eu vou falar da Marcha para Exu? Aconteceu na Avenida Paulista, não é a primeira vez, essa marcha ela vem acontecendo, se não me engano, já há uns 4 anos, e é muito importante porque crava, né, posiciona o, as pessoas, né, as religiões de matriz africana e as pessoas que expressam essa fé como integrantes de uma sociedade que, apesar de ser majoritariamente cristã, deve conviver, coexistir com outras expressões religiosas. E é importante a gente dizer isso porque na Constituição de 1824, por exemplo, lá no seu artigo 5º, era o Estado brasileiro, né, era um Estado confessional, né? Tinha ali declaradamente na Constituição de 1824, isso durou até 1891, a Igreja Católica Apostólica Romana, né, a religião católica, como oficial. E não é que era vedado que outras pessoas, que as pessoas tivessem outras religiões, mas era vedado o culto público. Então percebam que de 1824 a 1891 não era possível, não seria possível imaginar que, naquele tempo, né, não seria possível imaginar que um dia nós teríamos na Avenida Paulista, a principal avenida do país, pessoas cultuando entidades, louvando ali as suas entidades. Não era concebível. Então, é claro que isso trouxe também no imaginário coletivo um ranço, uma resistência a esse tipo de expressão religiosa que perdura até hoje. Não são raros os exemplos, né, que nós temos registrados, até documentados e mencionados pela imprensa, de terreiros vandalizados. Tem até traficante religioso, né? Tem até traficante crente cristão que invade terreiro, né? Enfim, e impede ali o culto na comunidade. Então, a gente precisa combater essa ignorância. E há ainda muita ignorância, principalmente sobre o culto, sobre a tradição, né, sobre o sistema mágico, porque as oferendas e tudo mais são sistemas de magia, tá? Eu até tenho alguns embates com amigos católicos, porque eles falam, né, de todo o cerimonial da missa, e quando a gente começa a fazer uma análise de religião comparada, você pensa, olha, esse incenso tá aí por um motivo. Não, é porque eu falei, então, mas não é diferente o motivo, né? De quando você vai a um terreiro, por exemplo, né? É a mesma coisa. Então, isso tem que ser assumido, né? E as pessoas torcem o nariz, não assumem tal, porque acham que a sua religião é de uma ordem superior. Há até uma discussão se mas toda religião precisa ter um livro sagrado, senão não é religião. Eu afasto isso, porque a forma como ela se expressa, a forma como ela conduz indivíduos, como
como a expressão religiosa acaba orientando a pessoa em vida, é que faz dela uma expressão religiosa, uma religião de fato, e não necessariamente preencher ali requisitos inventados por teóricos de gabinete. Então, é uma religião, merece o seu devido respeito enquanto religião, e por isso é importante falar dessa marcha para Exu, porque ela acaba demarcando, né, um traço da nossa sociedade que não pode ser ignorado. Muitas pessoas têm um certo receio por conta do preconceito que ainda há de se expressar e de falar que é da Quimbanda, que é da Umbanda, é, mas eu acho que isso deve ser combatido, porque faz parte da pluralidade. Na minha palestra que eu fiz sobre conservadorismo, sobre o movimento conservador, eu falei sobre isso, porque são pessoas que também têm os seus interesses, são pessoas que também devem ser abraçadas pelo movimento conservador. E veja, não há nada mais conservador do que uma religião oral, uma tradição ancestral de culto à ancestralidade. Não há nada mais conservador do que isso. E muitas das vezes o público conservador acaba rechaçando, rejeitando, repelindo essas pessoas quando elas, na verdade, muitas são conservadoras, mas por não identificar um discurso, muitas vezes uma estética, acabam, né? Ele vai lá, ele vota no Bolsonaro e tudo, mas ele não se sente, como que eu posso dizer, permitido a se manifestar politicamente, expressar politicamente, porque acha que há uma contradição quando não há, tá? Há muitas pessoas que são umbandistas, candomblecistas, quimbandeiros, que são conservadoras, né? Que valorizam a sua propriedade privada, que valorizam a sua liberdade individual e de culto. Agora você imagina se essa pessoa, pergunta para essa pessoa, você gostaria que o Estado mandasse nisso? Se o Estado amanhã vier a proibir, como que você vai se sentir? Não, vou me sentir mal. Se vier amanhã uma ideologia que diga, olha, essa expressão religiosa é inferior, essa expressão religiosa deve ser proibida, porque, sei lá, ela aproxima o ser humano da fé e afasta o ser humano das questões materiais, né? E a gente sabe que o marxismo ele é essencialmente materialista. Como que essa pessoa se sentiria? Essa pessoa vai dizer, não, pro inferno, cara, não quero. Então, veja, há um quê de conservadorismo nisso também. E ver as pessoas ali desinibidas, expressando a sua fé, expressando o seu culto, prestando o seu culto, é muito bonito. Por mais que algumas pessoas torcem o nariz, né? Houve até um pequeno conflito, não foi um conflito, né? Mas teve alguns evangélicos que foram lá evangelizar o povo e tal. Assim, tudo bem, tá cumprindo a sua parte também, né? Tá cumprindo o ID, mas faltou bom senso, né, galera? Faltou bom senso, é o espaço deles ali, é o momento deles ali, né? Vamos olhar também o artigo 208 do Código Penal, né? Então, vamos respeitar ali o espaço, né, deles, né? Achei deplorável a atitude e, e eu acho que a gente tem que trabalhar isso enquanto movimento conservador também. Admitir que há espaço para essas pessoas, com certeza, que não há nenhum conflito, nenhuma contradição com relação a isso. Eu lembro quando o Bolsonaro foi fazer, acho que o último discurso que ele fez, que no caminhão lá subiu um pai de santo e tal. Algumas pessoas torceram o nariz para isso, mas não há qualquer tipo de conflito de ordem filosófica entre conservadorismo e religiões de matriz africana. Pelo contrário, eu acho que é uma coisa que está muito mais imbricada do que se imagina, mas falta discurso, falta esse entendimento da parte da direita, vamos dizer assim, em respeitar essas religiões. E eu, sinceramente, acho que não há espaço para isso, para esse tipo de intolerância, para esse tipo de afastamento, porque é uma religião que merece respeito, é uma religião que faz parte da nossa cultura brasileira. Existe ali o culto aos caboclos e tudo mais, né, o povo da selva. Então, assim, eu lembro da entrevista do Roger Scruton, se não me engano, a revista Piauí,
que foi perguntado para ele: o que você acha de você, um autor conservador inglês, ter tanta penetração aqui entre os conservadores brasileiros? Ele falou: olha, é bom eu ser uma referência, mas vocês precisam encontrar um conservadorismo, vamos dizer assim, à brasileira, né? Ele não usou esse termo, mas vocês precisam encontrar um conservadorismo que esteja alinhado às suas raízes, às suas necessidades, às suas crenças, à sua sociedade. Porque a sociedade britânica e inglesa é muito diferente da brasileira em vários aspectos. Vocês têm as suas culturas. Eu lembro até que ele comentou sobre o nome das ruas, né? Terem ali. Tá relacionado com dialetos indígenas, e ele tem razão, né? Então, olhar essa marcha para Exu do ponto de vista social, político e filosófico e dizer isso dialoga com a gente é importante. É que, infelizmente, a direita não faz simpósios, ah, não faz encontros para debater essas coisas, e aí quando faz é todo mundo falando a mesma ladainha, a mesma merda, sempre as mesmas pessoas, né? E aí acaba ficando um debate saturado, né? E aí só se fala sobre questões identitárias e blá blá blá. Então por isso esse canal Ruptura vem para romper com a mesmice. E é por isso que eu trago hoje esse tema da Marcha para Exu, que eu parabenizo os organizadores, inclusive pela iniciativa, e tem que se repetir, né? Eu acho que tem que ser feito em todo o Brasil. O pessoal tem que se organizar e fazer. O que eu acho que não deve, né, tanto a Marcha para Exu, Marcha para Jesus, o que quer que seja, é permitir uma politização. É claro que o que eu estou trazendo aqui não existe conflito entre ser conservador e ser umbandista, quimbandista, enfim. Não há nenhum conflito nisso. Tá? Espírita, não há. Tá? Esse é o ponto aqui, ok? Mas não permita que algumas pessoas venham a politizar, né, a sequestrar, e aí sai da questão religiosa e vira questão política e acaba tudo, perde-se todo o sentido. Então por isso eu trago esse tema aqui da Marcha para Exu, que é importante, eu acho que foi muito válido, muitas pessoas lá, e é uma expressão do que é o Brasil, e nós temos que respeitar isso, ok? Dúvidas, críticas, ameaças, deixa aí nos comentários, tá? Eu vou deixar alguns links aí para consulta. Esse é o vídeo de hoje. Fiquem com Deus, até a próxima.